bom você estar aqui na casa do Senhor. É bom estar na casa de Deus, um lugar que nós consagramos ao Senhor. Fale ao irmão, diga: é bom você estar aqui. É bom estarmos aqui. Amém, amados? Abra a tua Bíblia no início da Bíblia. Qual é o início da Bíblia? Gênesis o quê? 1. Bom, não tem como ninguém não achar, né, irmãos? Amém? Não tem como ninguém não achar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler apenas a primeira palavra da Bíblia, até porque o prefixo N mais O está na tradução em português. No hebraico não tem no. No hebraico é Bereshit e pronto. Amém? Esse no aí está no português. Estão entendendo? Mas eu vou ler no português. Diz assim: no princípio. Você pode repetir comigo essa leitura? A igreja. No princípio. De novo a igreja. No princípio. Podem sentar, irmãos. O título da minha reflexão com os irmãos hoje é No princípio. Lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que toda escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, não é? Redarguir em justiça, instruir. Não foi que o apóstolo Paulo escreveu lá? E nós cremos nesse princípio, não é? Da inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. É o que nós cremos, nós não relativizamos. Lá em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Teve um camarada aí, nós não vamos dizer o nome, que ele está negando a teoria da inspiração verbal e plenária da Bíblia, e está negando a inerrância da Bíblia, dizendo que a Bíblia não é um livro inerrante. Nós não cremos assim. Nós não vamos mudar nossa posição. Nós continuamos crendo, primeiro, que toda a escritura é inspirada. Você crê assim comigo? Toda. Se Paulo escreveu toda, é toda. De Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada. Toda a escritura, tudo que está escrito, tudo, entenda eu ou não, concorde eu ou não, interprete bem eu ou não, toda a escritura é divinamente inspirada. Isso é ponto final. Se toda a Bíblia é divinamente inspirada, todos os versículos dela servem de alimento para a nossa vida. Amém? Amém, amado? É diferente você ler num livro secular a palavra princípio, diferente de você ler na Bíblia a palavra princípio. Se você pegar a palavra e, em qualquer livro secular tem um sentido, mas se você pegar a palavra e na Bíblia, já tem outro sentido e você tem que trazer ali, porque toda escritura é divinamente inspirada. E eu queria compartilhar alguma riqueza, para você ver que como a Bíblia é uma fonte inesgotável, cada versículo, cada palavra, cada capítulo, cada texto, tem fonte para a tua vida, é uma fonte que jorra e nunca acaba. Conta-se que a dupla Otoniel e Osiel ficou durante a semana inteira. Quem já tinha ouvido falar na dupla Otoniel e Osiel aqui? Só e não, né? Lá atrás.
Eles ficaram a semana inteira pregando João 3,16. Eram irmãos gêmeos, cantores e missionários pregadores. Fizeram uma cruzada linda. E eles ficaram a semana toda pregando João 3,16. Otoniel um dia, Osiel no outro dia. Otoniel um dia, Osiel no outro dia. E teve um dia que um deles começou a pregar e não conseguiu terminar porque ficou muito rouco. Aí o irmão dele, gêmeo, pegou exatamente de onde ele tinha parado e continuou a mesma mensagem, no mesmo versículo e no mesmo tema. Durante uma semana pregando João 3,16. Você pega qualquer palavra da Bíblia, é uma fonte, eu quero te estimular. Mergulhe nesse livro, é uma fonte inesgotável. Por isso eu queria pregar com você sobre a primeira palavra da Bíblia, no princípio. Como eu disse, a palavra no está em português, porque no hebraico só tem a palavra princípio. Bereshit, bara, Elohim. Princípio criou Elohim, o eterno Deus. O que no princípio ensina para a gente? Muita coisa. Primeiro, princípio. Diga comigo, princípio na eternidade. Diga. Mais uma vez, princípio na eternidade. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. O evangelista João nos traz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus. Lá na carta de João, agora não é mais evangelho, lá na epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, depois da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim, vocês acharam? O que era desde o... coisa linda, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esse princípio, irmãos, aponta para princípio na eternidade. Esse princípio não tem dimensão humana. O homem jamais entenderá esse princípio. Antes que existisse tudo, o tudo já existia, porque o tudo é Deus. Só Deus já existia. Não vou entrar na discussão se o mundo foi criado do nada ou não, mas lá na eternidade, a tua mente não vai alcançar, não adianta tentar raciocinar, a minha mente não alcança, nenhuma mente alcança. Antes que houvesse todo o sistema, todas as estrelas, antes que ainda houvesse anjos, antes que todos os seres fossem criados, não havia o cosmos, não havia os diversos sistemas solares, não haviam as estrelas, não havia nenhum ser criado lá nesse princípio. Só que esse princípio não é um princípio de começo, é um princípio eterno. Deus é o eterno e Ele sempre existiu nesse princípio que não tem início. Lá na origem de tudo, nesse princípio, lá na eternidade, Deus não era, Deus é. Glória a Deus. Nós pregamos na segunda-feira o Salmo 93 que diz: o Senhor reina. Está no presente do indicativo. Não é o Senhor reinou, o Senhor reinará. É o Senhor reina. Passam os séculos, passam as gerações, passam os governos, passa tudo, mas o Senhor reina. Deus está no absoluto, Ele é eterno. Lá na eternidade, antes que existisse tudo, lá neste princípio estava o Senhor, porque Ele é eternamente. Teu Deus é eterno, você glorifica Ele por isso, irmãos? Antes que houvesse tudo, Deus é, por isso que o nome dele é o Eu Sou. Dize aos filhos de Israel que Eu Sou me enviou a vós.
Não é isso? Eu sou é anihu no hebraico, ego eimi no grego, a mesma expressão que o pai usou para Moisés, o filho usou para os judeus, não é? Antes que Abraão existisse, eu sou, lá no absoluto. Por isso que Salmo capítulo 90, abra comigo, Salmo no capítulo 90, no versículo 2, e este salmo é lindo, que ele traça uma comparação entre a eternidade de Deus e a brevidade do homem. Se você for ler em casa com calma todo esse capítulo, você vai entender que Moisés está falando, nós aqui no deserto, nossa vida é pouca, de 70, 80 anos, que passa disso é canseiro e enfado. No outro versículo do capítulo 90, ele fala que a nossa vida é como uma corrente, quem já leu isso, né? Como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, e à tarde faz o quê? Corta e seca. Assim é a brevidade humana, nós não somos nada, nossa vida é nada, é passageira, mas Deus não. Olha o que diz no verso 2, antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra, o mundo, antes disso tudo, antes que Deus tivesse criado isso tudo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Observe que é uma redundância, não existe de eternidade a eternidade. Eternidade não é continuidade de tempo, eternidade é eternidade, só tem um, estão entendendo o que eu estou falando? Eternidade é só uma coisa, só tem eterno, não existe de eternidade a eternidade ao pé da letra, porque eternidade não é continuidade de tempo, só tem eternidade, mas a expressão é tão forte que ele quer dizer, de eternidade a eternidade, tu és Deus, o nosso Deus é eterno. Quantos glorificam o nome do Senhor por isso? Embora nossa mente jamais vá entrar na profundeza disso, mas nós podemos adorá-lo por isso, no princípio. Que princípio? Lá na eternidade, antes de tudo, o diabo não é ínfimo diante do poder de Deus, sabe por quê? Porque o diabo passou a existir pela palavra criadora de Deus, mas Deus não, nosso Deus é eterno, nosso Deus está no absoluto. O que a gente faz com isso? Paulo fala em Romanos no capítulo 11, do 33 ao 36, ele diz, ó profundidade das riquezas, glória a Jesus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, de que maneira? De que maneira? Eternamente. Antes que existisse nenhum ser criado, só Deus existia. Tudo que veio só veio depois dele. Portanto, tudo que foi criado deve tributar glórias a Ele. Tudo que foi criado deve tributar adoração a Ele. O primeiro propósito da existência de qualquer ser criado, inclusive do diabo, era esse: adorar a Deus. Se você acha que não tem propósito de vida, já te mostro um: o Eterno criou você. O Eterno permitiu que você existisse. Então o teu propósito primeiro de vida é tributar a glória a quem te deu vida. Amém, amado? Você tem propósito de adorar a Deus? Ainda mais sabendo que você é salvo por Jesus. Aí que é para dar glória mesmo. Aí que é para glorificar o nome de Jesus mesmo. Porque nosso propósito de vida é adorar o nome do Senhor. Então o primeiro princípio, no princípio, repita comigo: princípio na eternidade, diga. Segundo, no princípio, diga comigo, princípio na criação. Voltemos a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
esse princípio existiu, irmãos. Houve um princípio lá na eternidade. Vocês já viram lá o símbolo do infinito, como é que é? Quem sabe como é que é o símbolo do infinito na matemática? Como é que é? O pessoal aqui é bom de matemática, né? Não é um 8 deitado? Dizem que um dos significados disso é para dizer que não sabe onde começa, onde termina. Por isso aquele 8 deitado. Mas o primeiro princípio que eu trouxe para os irmãos não foi o princípio na criação, foi? Qual é o primeiro princípio que eu trouxe para os irmãos? O princípio na eternidade. Imagine, pegue uma reta, faça assim, ó, tchum. Só que você não vai saber onde ela começa, nem onde ela termina. É só uma reta assim, ó. É o eterno de Deus, só existia Deus. Lá nessa eternidade, Deus fez assim, ó, delineou um tempo. Lá no Kairós de Deus, no eterno de Deus, Ele delineou um tempo, tchum, e passou a criar todas as coisas. Tudo só existe porque Ele determinou. Se Ele não tivesse determinado, nada teria existido. Lá no eterno, Ele delineou um tempo, e as coisas passaram a existir. Dizem os maiores teólogos, e eu ouço meu pai falando isso desde que eu sou criança, que Lourenço Olson falava sobre isso, que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis, pode ter passado, milhares e milhares de anos. Não é isso, pastor Laurindo? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Tem mais de mistério aí, porque Moisés, quando escreveu a Torá, colocou os céus. Não está assim na tua Bíblia? Não é o céu, criou os céus. Existem pelo menos 3 céus, pelo menos. Primeiro céu, o céu do nosso limite, criado por Deus. Você não pode olhar que aqui você só vê o rebaixamento. Mas existe um céu, o céu do nosso limite. Segundo, o cosmos, morada das estrelas, que segundo os astrônomos, né, os entendidos, os cientistas, é infinito, não se pode calcular. Não é isso que a gente vê nas reportagens? É o segundo céu. Olha, são vários sistemas solares, e vários, e vários, e vários. Eles dizem que é praticamente eterno isso aí. Claro que não é, não é? Não se pode calcular a quantidade de estrelas. O planeta Terra, irmãos, é só um pontinho nisso. O nosso sistema solar é só um pontinho. São muitos planetas, além do que você imagina. Porém, existe um outro céu. Existe um terceiro céu. Não é o céu do nosso limite, nem é o cosmos, morada das estrelas, dos milhões de estrelas. Existe um terceiro céu lá em cima, que não tem astronauta, não tem nave espacial de soviéticos, de norte-americanos, de ingleses. Nenhum deles podem chegar a esse céu, nenhum deles pode chegar a esse céu. Mas houve um homem, um servo de Deus, que dobrava o seu joelho e tinha comunhão, que ele foi levado a esse terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. E eu tenho uma notícia: você não vai precisar de espaçonave, não vai precisar de nada disso. No abrir e fechar de olhos, você vai ser levado a esse terceiro céu. Aplauda que é para o Senhor, é para Ele. Num átomo, pum. Imagina. Os cientistas suam, fazem disso para poder chegar no segundo, e a gente no abrir e fechar de olho vai subir ao terceiro. Quantos querem isso? Diga glória a Jesus. Quantos creem nisso? Agora veja a profundidade que é isso. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Criou o quê? Os céus. Que céus? O céu do nosso limite foi Jeová quem criou. Morada das estrelas, todos os cosmos, foi Deus quem criou. O terceiro céu, lá onde nós vamos subir, foi Deus quem criou, e lá que os crentes vão morar. Glória a Jesus. O princípio da criação foi Deus que criou todas as coisas. Agora, quem é a coroa da criação de Deus, irmãos? Quem é a coroa da criação de Deus? É o homem. Se você for ler em Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou todas as coisas e viu que era bom, amém? Tudo. Mas justamente na parte
em que Deus criou o ser humano, ele falou diferente. Abra comigo em Gênesis 1, 31. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Olha o que diz a Bíblia. Depois que citou o homem, né? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. É isso? Eis que era? Ah, Joel, muito bom. Ele criou tudo, foi bom. Até a estrela que ele criou foi bom. Mas quando ele criou o ser humano, eu e você, foi muito bom. Nós somos a coroa da criação de Deus. Fale para o seu irmão, é bom para ele ouvir isso. Diga, você é a coroa da criação de Deus. Fala, você é mais importante que estrela. Diga, você é mais importante que estrela. Nós estamos numa lei ridícula nesse país. Só Deus meu tem misericórdia, né? Eu vi uma autoridade dizendo no final de semana que está difícil. Claro, irmão, nós temos que amar todos os seres criados, certo? Temos que amar mesmo. Temos que amar mesmo, de verdade. Se você tem um animal, não pode cuidar bem dele, não tenha. Se é para ter, tem que ter carinho mesmo. Concordo com isso, não é? Agora, nós estamos numa lei, se você der um tapa, não é para dar não, tem que ser punido mesmo, tem que tratar bem, tem que tratar bem todo mundo. Mas nós estamos numa lei, se você der um chute num cachorro, 7 anos, se der um chute no ser humano, 6 meses de cadeia. É isso, uma autoridade falou isso ontem. Ele até brincou dizendo, claro que não é para não, a gente tem que tratar bem todo mundo, amar todo mundo. Mas se um cachorro ele até brincou dizendo, se um cachorro fizer mal, é melhor dar um tapa no cara, que é menos tempo de prisão do que no cachorro. É o país que estamos vivendo, em que se fazer mal a mato, pega mais cadeia do que fizer mal a um ser humano. Tudo que Deus criou é bom. Deus quer que a gente cuide bem da natureza, amém, amados? Deus quer que a gente não destrua a natureza, amém? Deus quer que você cuide bem de todos os animais, amém? Eu creio nisso também. Porém, para Deus a coroa da criação somos nós. É o ser humano a coroa da criação. Diga para o seu irmão, é o ser humano a coroa da criação. Diga isso para ele. É o ser humano, a criação. Observe que lindo, quanta coisa no princípio, né, irmãos? Então, primeiro princípio, qual foi o princípio na eternidade? Segundo princípio, princípio na criação. Vamos repetir então. Primeiro princípio, qual é? Princípio na eternidade. Segundo princípio, qual é? Princípio na criação. Terceiro princípio, olha a minha reta aqui, hein? Reta da eternidade. Na reta da eternidade, Deus fez um corte e criou todas as coisas. Agora um outro corte, que foi mais importante do que a criação, porque manifestou a plenitude dos tempos. Vamos ver o terceiro princípio? Diga comigo, princípio do Evangelho, diga. Mais forte, por favor, qual é? Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 1. Como é que está aí tua Bíblia? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está lá, que princípio é esse? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra grega aqui é arquê. Os gregos pegaram a palavra bereshit no hebraico, traduziram para arquê. A Septuaginta pegou todas as expressões de bereshit, traduziu para arquê. A palavra princípio no Novo Testamento é arquê. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, esse tempo é tão tremendo, que lá na reta da eternidade, Deus fez um corte e criou a humanidade. Mas esse princípio, diz Paulo, que ele é tão importante, que lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz uma coisa sensacional. Paulo diz assim, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Repita comigo, plenitude dos tempos, por favor, diga. Ou seja, o período mais importante da história da humanidade. É isso que Paulo está dizendo.
mas vindo a plenitude dos tempos. Plerou kairos é a expressão usada aqui. Nós estamos no ano de 2014, mas nós não estamos na plenitude dos tempos. O maior avanço da tecnologia não é a plenitude dos tempos. Não. Sabe qual foi a plenitude dos tempos? Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A manifestação de Cristo a este mundo caracterizou o maior milagre da história. Sabe por quê, irmãos? O princípio do Evangelho de Jesus é a plenitude dos tempos, porque nós cremos da doutrina da Trindade. Quem crê na doutrina da Trindade? O que crê a doutrina da Trindade? É o Deus e o Deus coeternos. Sim, a mente humana não vai alcançar, mas são coeternos. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. A plenitude dos tempos significa que o imortal se imortalizou, e mais forte, no ventre de uma mulher. O eterno se temporizou. O absoluto deixou-se relativizar. O invisível tomou forma, se materializou no ventre de uma mulher. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A manifestação do Evangelho de Cristo caracterizou a plenitude dos tempos, porque foi o ato mais importante da história da humanidade. Jesus Cristo, vindo a este mundo, foi o ato mais importante da história da humanidade. Por isso que Marcos fala, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E por aí vai. Jesus Cristo espera a sua maioridade. Começa pregando o Evangelho, espera a unção do Espírito Santo. Tudo isso os evangelistas narram. Espera vir sobre ele a unção do Espírito. Por isso que um pregador disse, e eu gosto de reproduzir, que Jesus é Deus ungido por Deus como homem, mostrando que nem Deus no homem quer ser homem, sem a unção de Deus. Se Jesus Cristo é Deus, ele poderia começar o ministério, mas ele se humanizou, ele se sujeitou a isso. Somente quando veio o Espírito sobre ele, aí sim você ouve. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. Quer dizer que princípios absolutos não se relativizam. Jesus não ousou começar o seu ministério sem que antes eu duvido, leia, eu desafio, você só ouve Mateus dizer, desde então começou, depois que isso aconteceu. Aí então Jesus começou o seu ministério, aí ele desenvolve todo o seu ministério, durante aproximadamente 3 anos e meio, e ele foi morto pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e ele breve virá para arrebatar a sua igreja. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Tudo isso aconteceu, mas teve um início. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Começou com a encarnação do Verbo no ventre de Maria. Quantos louvam a Deus pelo princípio do Evangelho? Não quero demorar muito. Qual é o primeiro princípio que eu citei? Na eternidade. Qual é o segundo princípio? Da criação. Qual é o terceiro princípio? Princípio do Evangelho. Quarto princípio, esse é importante para nós, como todos são. Princípio, no seguinte sentido, origem ou início de alguma coisa. Queria que você repetisse isso comigo, porque é para nosso aprendizado. Diga comigo, origem ou início de alguma coisa. Mais uma vez, bem forte. Vamos lá, amado. Por gentileza, abra a Bíblia comigo em Zacarias, no capítulo 4 e no versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Quer ficar mais fácil? Vem do Novo Testamento voltando, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, profeta menor, profeta Zacarias. Vocês acharam? Podem dizer amém?
Zacarias 4,10 diz assim, olha que texto lindo. Ora, quem despreza ou quem desprezará o dia das coisas antigas ou o dia das coisas pequenas? Que interessante. Ora, quem desprezará o dia das coisas pequenas? Sabe o que Deus está falando por meio do profeta? O povo judeu não podia desprezar o que aos olhos dos homens era apenas pequeno. O povo de Deus não podia desprezar o que aos olhos dos homens era simplesmente insignificante. O povo de Deus não podia desprezar o que aos olhos humanos era sem muita expressão. Nós seres humanos temos a tendência de só dar valor a algo quando ele pega uma... É ou não é? É ou não é assim? Vocês concordam comigo? Em todas as áreas da vida, só quando alguma coisa pega um formato, já pega pronto, né? Já pega pronto, já pega feito, aí a gente dá importância. Aí Deus fala por meio do profeta, quem desprezará o dia das coisas pequenas? Irmãos, o que tem, vou falar uma redundância aqui, mas é verdade. O que existe de grande hoje teve uma origem, amém? O que existe hoje de formatado, de bonito, teve uma origem pequena, e Deus escolheu que fosse assim. Tudo começa no início, tudo tem um princípio, irmãos, tudo tem uma origem, tudo tem um início, e o início das coisas não pode ser desprezado. Não despreze o início das coisas, amém? Não despreze o princípio das coisas. Meu princípio agora é o quarto princípio, é o princípio no sentido de início de tudo. Não despreze o início das coisas. O brasileiro não olha isso, o brasileiro culturalmente não valoriza, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para nós aqui essa noite. Amém? Não despreze as coisas pequenas, onde tudo começou. Não despreze a origem das coisas. Não despreze o princípio das coisas. Fale para o seu irmão isso, diga, não despreze o princípio das coisas. Por isso que crente tem que ser contra aborto. Um crente ser a favor do aborto, além de estar descumprindo um princípio bíblico, está descumprindo o princípio do princípio. Porque se eu estou aqui com 44 anos, é que um dia eu fui concebido, trocinho desse tamanho, substância informe. Davi fala no Salmo 139, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Essa lei maldita do aborto, que querem aprovar a descriminalização do aborto, diz que só é vida a partir do 3º mês, é ou não verdade? É só a partir do 3º, não, no princípio tudo tem um início. Para ter 12 anos, 15 anos, 20 anos, teve que ter um dia, e esse dia tem que ser valorizado. Um dia de concepção é vida, e é tão importante quanto um ano. Amém, igreja? Vou repetir, por isso que igreja de verdade, pastor de verdade, vai ser contra aborto. Concebeu, já é vida, tem que ser respeitado no ventre. Por isso que o anjo disse à mulher, a Maria, conceberás e darás à luz a um filho. Desde o dia da concepção, unir o óvulo com o espermatozoide é vida, é início, é princípio, e tem que ser conservado. Abortar, além de ser pecado, é homicídio. É o que diz a palavra do Senhor. Não estou falando de aborto espontâneo, aquele que a mãe não quer e acontece. As mães me entendem muito bem o que eu estou falando. Eu estou dizendo aquela que sabe que está com saúde dentro do ventre e algum médico maligno diz que tem que tirar. Não, meu amado, crente respeita o início das coisas. Quantos dizem glória a Jesus?
Cristão respeita o princípio das coisas, e igreja que é igreja vai ser sempre contra essas coisas. Tudo teve um início, nada acontece assim, nada já fica de uma noite para o dia. Tem gente que quer crescer, quer ser alguma coisa, não respeita o princípio, o início, não é? Tudo tem um tempo, tudo na vida, e esse é um princípio divino. Por exemplo, o plano da salvação foi revelado em Gálatas 4:4. Mas eu vou perguntar a vocês, qual é o primeiro texto da Bíblia que revela isso? O plano da salvação. Eu ouvi aí, pode falar mais alto. Claro, desde a eternidade Deus já tinha planejado, mas eu quero um que é revelado. Onde é? Gênesis 3:15, lá está o início, né? Deus promete que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lá está a promessa, o princípio, o início. Outro princípio na Bíblia, o princípio das famílias, início das famílias. Leia em casa, Gênesis capítulo 1, 26 a 28, Gênesis capítulo 2, 18 a 24, e o 24 diz como foi o início da família. Leia comigo, por favor, como é que foi o início da família. Olha como é que começou a família, Gênesis 2, 24, olha como é que começou a família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a quem? E serão os dois o quê? É assim que começou a família. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Assim que a família começou. Vocês concordam que é assim que ela deve continuar? Quem concorda? Foi assim que ela começou. Primeiro, deixará homem pai e mãe, quer dizer que a família não pode começar a partir de um lar de 2 mulheres e 2 homens, como quer as novelas, como quer a mídia, como quer o governo, né? Fazer com que as famílias sejam começadas, quer estimular 2 homens a adotar filho para criar como se fosse família, ou 2 mulheres, não, já está errado, família começa, filho tem que ser criado com homem e mulher, glória a Deus, igreja. Porque está escrito aqui, ó, deixará o homem pai e mãe, quer dizer que a criança tem que crescer num ambiente heterossexual. Eu tenho que dizer isso enquanto a gente não é preso. Deixará o homem, não é, não, o que vale é o amor, não é? São 2 pais juntos que estão adotando, 2 mães lindas que, mentira, isso é mentira do diabo, o princípio, tudo, o que vale é o início, glória a Deus, o que vale é princípio, e o princípio da família é, deixará homem, pai e mãe, já estão no ambiente heterossexual, aí o homem vai se unir a quem? E unir-se-á a sua mulher, uma família que já é heterossexual e vai formar outra heterossexual, deixará o homem pai e mãe, já estão lá com pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Primeiro princípio, heterossexual, deixará homem e unir-se-á mulher. Segundo, monogâmico, deixará o homem e unir-se-á a sua, né? Unir-se-á a suas, por isso que macho de verdade, né? Macho mesmo, é aquele que tem uma mulher só, ama ela e é fiel a ela, esse é macho de verdade. Merece um amém melhor não, irmãos? Aí fora no mundo, macho é aquele que apronta, não, macho mesmo, é aquele que só tem a sua esposa e é fiel a ela. Fêmea mesmo, aquela que só tem o seu marido e é fiel a ele, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Terceiro princípio, indissolúvel, são os princípios da palavra de Deus. Tudo tem início, tudo tem o seu princípio. Eu poderia citar muitos outros princípios, o tempo não permite. Por exemplo, princípio de Israel, Gênesis 12. Princípio dos descendentes de Ismael, os árabes. Sabia que a Bíblia dá o início deles? Quem sabia disso? Está lá em Gênesis 21, está lá em Gênesis 16, ainda antecipa o que os árabes são até hoje, a mão de todos contra eles, e a mão deles contra todos, os descendentes de Ismael, está lá o início, não é? Tantos inícios que a Bíblia coloca. Sabe o que isso quer dizer para você, amados? Você não pode desprezar o início das coisas. Deus está falando no teu coração, quer ser abençoado lá na frente? Respeita o início, valoriza o início. Hoje nós estamos aqui, mas teve o início, 26 de janeiro de 1986, para estar aqui teve lá,
Eu tenho minha filha que hoje tem 8 anos, mas teve o início lá no ventre da mãe. Deu para entender? Tudo tem um processo. Nós temos uma orquestra aqui, ela vai comemorar, mas teve o início, lá o iniciozinho, né? Tem um grupo de juventude, mas teve o iniciozinho. Tem grupo de adolescente, lá teve o seu início. Tudo tem o seu início. E ele tem que ser claro, irmãos. Quando a Bíblia diz é melhor o fim das coisas do que o princípio, ela está corretamente interpretada. Quer dizer que não adianta nada você começar algo se você não concluir. É isso que quer dizer. Mas não está dizendo com isso que você tem que desprezar o início das coisas. Feliz é o homem e a mulher que valoriza o início das coisas. Valorize o princípio das coisas, viu, amado? Nada vem por acaso, não. Quem recebe isso em nome de Jesus? Valorize o início das coisas. Aliás, a própria reflexão de valorizar o início das coisas pode fazer com que a gente aprenda coisas, melhore coisas e construa coisas. Quem não valoriza o princípio das coisas não consegue nem projetar. Porque quem não valoriza história não projeta futuro. País que não honra a sua história não projeta futuro. É importante voltar lá e ver como começou. Aliás, você saber como começou faz você entender como é hoje e projetar melhor como será. Amém ou não amém? Por isso que é importante valorizar o princípio das coisas. Vamos rever? Deus está falando no princípio esta noite? Qual é o primeiro princípio? Eternidade. Segundo princípio, criação. Terceiro princípio do Evangelho. Quarto princípio, diga comigo, origem ou início de alguma coisa, diga. E já concluindo, o quinto princípio, essa aqui, segura. No princípio, lei ou norma estabelecida. Amém? Você pode repetir comigo? Lei ou norma estabelecida? Por favor, diga. No princípio, princípio no sentido de lei ou norma estabelecido. Tudo tem um princípio. No que sentido? Não no início. Princípio no sentido de norma. Princípio no sentido de lei. Princípio no sentido de regra. Quantos já entenderam o princípio nesse sentido? Tudo tem um princípio, ou seja, tudo tem uma regra, tudo tem uma norma. E cristão tem que entender isso. O problema é que tem gente que quer viver cristianismo como quer. Queridão, isso não é cristianismo não. Escolha outra religião. Cristianismo tem norma, cristianismo tem regra, e cristão de verdade vai seguir. E eu vou perguntar a vocês, onde que está a norma e a regra do cristianismo? Onde é que está a regra e a norma do cristianismo? Você pode levantar sua Bíblia aí? Olha aqui a norma do cristianismo. Aliás, para começar, crente já não anda sem ela, né? Amém ou não amém? Aqui está o princípio do cristianismo. Aqui está a norma do cristianismo. Aqui está a regra do cristianismo. Aqui está a lei do cristianismo. Quer ver um texto que diz sobre isso? Abra a tua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Achou? Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo fala, que coisa sensacional. E a todos quantos andarem conforme esta regra. A minha versão diz, e a todos que andarem conforme esta norma, regra. Aí ele diz, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Engraçado, né? Tem gente que quer só paz e misericórdia, mas Paulo fala antes, paz e misericórdia para quem? Para todos que andarem conforme esta norma. Glória a Deus. Para todos que andarem conforme esta regra. Irmãos, para quem pensa que Bíblia não é regra, não está nem entendendo o que é Bíblia. Porque a palavra norma, regra, no grego aqui é cânon. Cânon. Cânon significa, sabe o quê? A vara de medir. No hebraico é kanosh, e no grego é cânon.
Lá em Ezequiel, no capítulo 42, o versículo 19, diz a Bíblia que Deus dá um canoche ao profeta Ezequiel, uma vara de medir ao profeta Ezequiel. A Bíblia é a nossa regra, a Bíblia é a nossa norma. Abra comigo em Jeremias, capítulo 1, 11 e 12, por favor. Jeremias, capítulo 1, 11 e 12. Um texto muito conhecido, diz a palavra do Senhor. Jeremias 1, 11 e 12, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que é que veio, Jeremias? Eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Meus irmãos, quando falamos no princípio, no sentido de regra, norma, o Espírito Santo está falando para a tua vida esta noite, que cristianismo verdadeiro deve obedecer os princípios da palavra do Senhor, deve obedecer a norma da palavra do Senhor. Não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, sou eu que devo me adequar à Bíblia. Não é a Bíblia que deve se adequar às mudanças da igreja, é a igreja que deve se adequar ao princípio absoluto da palavra de Deus. Houve um homem que relativizou esse princípio, e a consequência foi muito grave. Sabe qual foi? Abra a tua Bíblia comigo em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Acompanhem comigo. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam eles, o rei, dos seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede no palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos se relaxavam, e os seus joelhos batiam um no outro. Quem imagina essa cena? O cara tremeu de cima e embaixo, não conseguia controlar o corpo, o joelho fazia assim, ó. Imagina que cena. E o que estava escrito? Pula para o 25 e eu já vou concluir a minha mensagem. 25. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, farsim. Vou resumir que o texto é longo. É medido, pesado, cortado. Você pode repetir comigo: medido, pesado e cortado, por favor? Mais uma vez, igreja. Ó, régua, balança, facão. Régua, balança, facão. Medido, régua, cânon, norma, princípio. Belsazar quebrou princípio. No princípio, valor absoluto. No princípio, regra. No princípio, norma. No princípio absoluto de Deus. Isso serve para quem está ouvindo e para quem está pregando. Isso serve para quem pastoreia e quem é pastoreado. Isso serve para quem governa e para quem é governado. Princípio absoluto corta para os dois lados e não tem o que conversar. Princípio não é para ser discutido, princípio é para ser obedecido. Quer vida para a tua vida? Esteja dentro dos princípios de Deus. Vai um amém?
Se não, meu filho, é para mim e para você, régua, balança, facão. Eu sei que isso não dá para dar muita glória não, mas quem recebe como palavra de Deus? É isso, ou se não é régua, balança e facão, não tem jeito. Porque princípio não se quebra, princípio absoluto não se quebra. Quer vida para o teu namoro? Princípio de Deus, senão vai ser o quê? Quer ser abençoado no teu noivado? Esteja aqui dentro, senão... Quer casamento abençoado, marido e mulher? Seja fiel e obedeça a palavra, senão... Mas glória a Deus que você está aqui ouvindo e obedecendo. Tenha vida e paz para a tua vida em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ah, quanto princípio, né? No princípio, para terminar, além de princípio na eternidade, além de princípio na criação, além do princípio do evangelho, além de princípio no início das coisas, além de princípio, regra, norma estabelecida, eu quero terminar trazendo o melhor dos princípios, o absoluto dos princípios, a personificação dos princípios, a beleza dos princípios, a formosura dos princípios, o melhor de todos os princípios. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 22, com a igreja de pé, para você acreditar que eu terminei. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Você vai aplaudir o Senhor bem forte por esse princípio, viu? Apocalipse 22, 13. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, mais uma vez, o princípio e o fim. Glória a Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é o princípio. Jesus é o princípio. Glória a Deus. Ah, muita coisa eu tinha que falar aqui, mas eu sei que você é templo do Espírito Santo. Você entende esse princípio, porque você tem esse princípio em você. Ele é princípio porque é eterno. Ele é princípio porque é criador. Ele é princípio porque é personificação do Evangelho. Ele é princípio porque é início de todas as coisas. Ele é princípio porque nele tudo foi obedecido e seguido. Ele é princípio porque nele tudo começou, mas também ele é o fim, porque nele tudo se conclui. Nada começou sem Jesus e nada acontece no meio sem Jesus, e nada vai concluir sem Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas, amém? Agora a Bíblia diz, no princípio, olha, no princípio, pega a palavra princípio e coloque Jesus. Então é no princípio, então é em Jesus, não é isso? No princípio, ou seja, em Jesus. É bom estar em Jesus? Para quem está em Jesus, é nova criatura. Quer ser nova criatura? Esteja em Jesus. Para quem está em Jesus, no princípio, não tem condenação, porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, no princípio. Quer mais? Quer resposta na oração? Se estiverdes em mim, olha, no princípio, estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e tudo será feito. Quer estar no princípio? Deus tem resposta às tuas orações. Ah, mas o homem diz que é impossível. Você está no princípio, Jesus é poderoso para responder. A luta está grande, mas você está no princípio, Jesus é poderoso para te dar vitória, porque você está no princípio, no princípio. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Enquanto o teclado sola um louvor.